do meu voto como presidente. Primeiro, eu quero destacar e agradecer o envolvimento e o compromisso de todos os vereadores dessa CPI. Foram fundamentais para conduzir e concluir os seus trabalhos. Mesmo com as limitações impostas pelas dificuldades de obtenção de informações precisas e pelas alterações funcionais trazidas pela pandemia, juntos, vereadores, servidores da Câmara Municipal e assessoria realizaram trabalhos incessantes. Destaco o desempenho do meu colega vereador Dr. Bernardo Ramos, relator dessa CPI, que substituiu o vereador Matheus Simões. Realizou um verdadeiro labor de garimpagem na busca de documentos que poderiam elucidar as suspeitas de que, abre aspas, que o acordo firmado tenha se dado em termos extremamente lessivos ao erário, fecha aspas, conforme destacado na justificativa do requerimento número 779 de 2019, que deu origem a esse colegiado. Também quero destacar o engajamento de todos os membros da CPI com a busca de fatos e documentos que descortinassem todas as etapas dessa investigação, conforme demonstrado na apresentação de pedido de informações e durante as oitivas das testemunhas para não permitir um julgamento ancorado em apenas suposições e preconcepções políticas. Como presidente dessa CPI, deixei isso claro em determinado momento dos trabalhos, quando tive que externar minha posição de que não permitiria que essa CPI tornasse palco de promoção política eleitoral. Tínhamos obrigação de apurar os fatos e trazer questões novas e concretas sobre se houve ou não a malversão de recursos públicos. Já na primeira reunião dessa comissão, deixei claro que não admitiria que ela servisse de trampolim político para ninguém. Posto isso, foram praticamente 6 meses de leitura e análise de uma documentação extensa, que envolve tempos, legislações, configurações políticas, organização do Estado brasileiro, controle e participação popular, dentre tantas outras variáveis, muito distintas da realidade atual. Por inúmeras vezes, tive que recorrer a pesquisas complementares para compreender um determinado documento. Dentre os documentos que exigiram maior análise, os da CPI das empreiteiras de 93 e 94. Todos os questionamentos apresentados pelo relator dessa atual CPI sobre os contratos para a construção do túnel da Lagoinha, canalização do Ribeirão Arrudas, remoção de aguapés na Lagoa da Pampulha, constam dos relatórios parciais e do relatório final daquela CPI, e que foram encaminhados aos órgãos competentes para a apuração das denúncias. Passaram-se 27 anos sem que nenhum desses órgãos tivesse apresentado decisão efetiva sobre as denúncias apresentadas. Portanto, não é função de uma CPI reforçar denúncias já apresentadas anteriormente junto aos órgãos de controle. Também mereceu destaque na minha pesquisa os processos judiciais que envolveram as questões pertinentes aos temas dessa CPI. A ação de cobrança apresentada pela construtora Andrade Gutierrez contra a Prefeitura de Belo Horizonte e a SUDECAP, e a ação popular movida pelo ex-deputado Miguel Martini contra vários agentes públicos, contestando o acordo firmado em 1999. Estranhamente, o relator preferiu passar ao largo desses processos, que em seus trâmites contam com várias decisões e documentos fundamentais para elucidar os objetos dessa comissão de investigação. Portanto, era função dessa CPI trazer novos fatos que comprovassem o uso indevido de recursos públicos para benefício próprio e ou terceiros. Mas o que vimos são suposições e ilações que exigem posteriores investigações
de órgãos de controle. Para isso, não é necessário a constituição de um instrumento tão caro ao Poder Legislativo. Basta fazer a denúncia direto, reservada a qualquer cidadão. A seguir, citarei alguns exemplos sobre opinião e não fatos, constante no título 5 da conclusão. Ao afirmar no item 340 que constatou-se que todo o histórico que culminou no reconhecimento da dívida de 1999 é posterior quitação dessa em 2013, é eivado de indícios de vícios e irregularidades que carecem de adequação, apuração e investigação pelos órgãos competentes. Fecha aspas. Essas questões já foram apresentadas pela CPI das empreiteiras. O item 347, abre aspas, chama atenção nesse sentido que, apesar de terem sido apontados indícios de atos lessivos e ilegais por aquela CPI em 1994 e de terem instaurado denúncias, relatório de auditoria e de inspeção do Tribunal de Contas sobre a questão com evidências nesses autos, corroborando com as suspeitas levantadas pela CPI. A Prefeitura de Belo Horizonte e a SUDECAP, na condição de réis na ação de cobrança proposta pela consultora, omitiram-se em apresentar tais informações ao Poder Judiciário. Fecha aspas. Ora, a construtora ingressou com a ação de cobrança por um contrato juridicamente reconhecido, além de desconsiderar a linha de defesa da PBH e da SUDECAP, e de que, em nenhum momento, quaisquer órgãos de controle determinaram que havia irregularidade. Item 350. O relator indaga, abre aspas, por qual razão o poder público municipal à época iria contrair uma dívida de obras e contratos que tinham indícios sérios e embalados de irregularidades, sob investigação pelos órgãos competentes. Fecha aspas. Quais os órgãos e quais investigações? A CPI das empreiteiras encerrou-se em 1994. Passaram-se 4 anos e nada de concreto foi apurado e decorridos 27 anos da CPI. Nenhum órgão de controle confirmou as supostas irregularidades e nem mesmo a Justiça. Item 351, abre aspas. Identificou a recorrência de atos e fatos de caráter questionável, sob o prisma de observância aos preceitos da administração pública. Fecha aspas. O que quer dizer caráter questionável? Os atos e fatos que infringiram os princípios da administração pública devem ser explicitados e não os encontrei nesse relatório. No item 353, o relator sugere quais são esses caráteres questionáveis, mas de maneira fluida e genérica. Os pontos 1 e 4 já foram objeto de denúncia da CPI das empreiteiras de 1994. Portanto, não são fatos novos. Quanto aos pontos 5, autorização legislativa para o reconhecimento de dívida em 1988 e 1999, o 5, ausência de informações financeiras consolidadas quanto aos débitos reconhecidos, e, por fim, pelo 6, pagamento de valores em desconformidade com a confissão da dívida pactuada. Foram questionados pela ação popular, que não logrou êxito em nenhuma instância judicial. No item 354, o relator reconhece a incapacidade da CPI para afirmar a ocorrência de vícios, abre aspas, a ocorrência de vícios e ilegalidade dos atos praticados, fecha aspas, por falta de informações do TSE-MG e do Ministério Público de Minas Gerais. Já no item 355, o relator, depois de enumerar diversas lacunas fundamentais para a conclusão dos trabalhos da CPI e apontar fatos determinantes que comprovem irregularidade e ilegalidade, conclui: resta, abre aspas, resta prejudicada uma conclusão certa e efetiva quanto à regularidade da celebração
da confissão de dívida em 1999 e dos valores assumidos e pagos. Fecha aspas. Portanto, compromete todas as afirmativas realizadas até o momento. Essas afirmativas foram baseadas em interpretação e não fatos. No item 356, o relator explicita que faltam muitas partes nesse quebra-cabeça. Abre aspas. 1. O valor de cada contrato após os sucessivos aditamentos contratuais. 2. Montante pago durante a execução de cada um dos contratos e antes do reconhecimento da dívida de 1988. 3. Os valores quitados após o referido reconhecimento do débito e antes da ação da cobrança. E 6. A origem ou lastro contábil do valor objeto do contrato de confissão de dívida de 1999. Partes fundamentais para visualizar o retrato original do processo, mas o que faz relatório concede essa figura de forma abstrata. Dando continuidade, o relator afirma no item 357, abre aspas, assim, embora persistam alguns pontos a serem oportunamente investigados pelos órgãos competentes, notadamente uma auditoria completa quanto aos valores objeto de todo o histórico contratual de pagamentos realizados e é possível constatar a existência de diversos indícios que apontam para a ocorrência de prejuízo indevido ao erário. Fecha aspas. Se há necessidade de investigações, o relator desconstrói seus próprios argumentos. Sempre considerei ser imprescindível o acompanhamento dos trabalhos por um perito contábil especializado para dar conta da complexidade dos cálculos necessários à atualização dos valores. Isso fica claro em várias passagens do relatório. Não é um sistema que auxilia o cidadão em suas finanças diárias que dará conta dessa contabilidade. A escolha por um sistema gratuito, mesmo que oferecido pelo Banco Central do Brasil, não nos dá garantia das diversas variáveis dos cálculos. A própria Prefeitura, quando precisou aferir os pagamentos realizados, utilizou a expertise da auditoria interna. No meu entender, a falta desse profissional qualificado compromete todos os valores apresentados pelo relator. Aqui abro um parêntese. Não estou desqualificando os técnicos que assessoraram o relator, mas esse tipo de investigação requer imparcialidade e isenção, o que não ocorre em uma assessoria parlamentar, que tem forte de identidade partidária. Tanto assim que os pareceres técnicos conclusivos de auditorias realizadas pelos auditores de carreira da PBH, em momento algum, foram questionados. O relator, quando discorre ao longo dos itens 250 a 263, faz diversas afirmativas, e um verdadeiro jogo de números que envolve variáveis complexas e respostas e fatos não apresentados nessa missiva. É fato que as obras foram concluídas. É fato que houve o reconhecimento das dívidas. É fato que nem todas as parcelas foram pagas nas datas previstas. Mas tornar esses fatos atos irregulares e ilícitos necessita apontar com clareza o que os tornou lesivos ao erário. Depois de discorrer sobre os eventuais prejuízos por pagamentos indevidos, o relator condiciona, abre aspas, que a dimensão do citado dano carece de uma séria e aprofundada investigação, mormente sobre o aspecto de se constatar a legalidade e regularidade. Esse é o item 361. Portanto, não há no relatório informações de fatos que comprovem a utilização indevida de recursos públicos. Faltam evidências e sobram suposições que carecem de investigações, que era o papel relevante dessa comissão. Além disso, a lei de introdução às normas do direito brasileiro é límpida que os atos e processos administrativos, abre aspas, levará em conta as orientações gerais da época, fecha aspas. Portanto, uma interpretação de atos e contratos realizados antes
da promulgação da nossa Constituição da República de 1988, das sanções das leis de licitação, de responsabilidade fiscal, dentre outras, é no mínimo temerário e pode colocar-se em um denuncismo vazio e midiático, que serve apenas a interesses políticos partidários imediatos e que posteriormente poderão gerar grande prejuízo à sociedade. Portanto, no relatório final apresentado, não há nenhum fato concreto que aponte indícios de ilicitudes e malversões do recurso público, o que me leva a concluir pelo voto contrário ao relatório.